Pessoal, esse mercado da bola, ele tá bem diferente do que eu imaginava, tá? Além do Fluminense estar me surpreendendo positivamente com as intenções de contratações, eu digo intenções, porque tem agora contratado só o James. O Arana até agora, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, não foi anunciado ainda. Então, se for, é James e Arana. E todos os outros nomes que o Fluminense tentou aí, Cebolinha, Hulk, sondou Alan Patrick, todos esses nomes, pelo menos a mim, me agradaram. E mais surpreendente ainda, foi no dia 31 de dezembro, ontem. Hoje é dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano. Feliz ano novo pra você que não tinha recebido a minha saudação ainda. Saiu no GE que o Fluminense sondou o Savarino do Botafogo. Me surpreende, sem brincadeira assim, me surpreende. É uma postura completamente diferente. Se você pensar nos últimos 3 anos, o tipo de contratação que o Fluminense fez não foi contratações de tirar um jogador titular de um adversário direto. Não foi. Até 2023 a gente só contratava jogador veterano, em fim de carreira, livre no mercado. Do meio de 2024 pra cá, janela de julho de 24 até o fim de 25, o Fluminense foi buscar potenciais jogadores na América do Sul, já mudou o perfil um pouquinho, e aí teve acertos e teve erros. E agora, nessa janela de janeiro, depois que o Matheus Montenegro assumiu, o Fluminense tá sim sondando, tentando a contratação de jogadores que são titulares, ídolos em seus clubes, como por exemplo o Hulk no Atlético Mineiro, o Cebolinha, que não é titular, mas é um grande jogador, e agora o Savarino. Só que o Botafogo respondeu, cara. O Botafogo tá disposto a negociar o Savarino com o Fluminense. Só que nada é de graça, né? E eu não tô falando somente de dinheiro não, tá? O Botafogo quer o cuecão, cara. O Botafogo quer o Wallace Davi. A gente fala cuecão porque ele usa bermuda aqui em cima, né? Ele usa o short aqui em cima. Então, muito carinhosamente, a gente apelidou de cuecão do Campeonato Carioca do ano passado, mas o nome dele é Wallace Davi. O Botafogo quer o Wallace Davi. O Botafogo vê no Wallace Davi um potencial gigantesco e quer o jogador de qualquer jeito. Já queria, né, na negociação que envolvia o Marlon Freitas, o Fluminense negou. Agora o Botafogo aceitou vender o Savarino pro Fluminense, mas quer o Wallace Davi mais um dinheiro. E aí é que pega, né? Eu vou colocar pra você aqui agora, vou compartilhar a matéria do Globoesporte.com que fala sobre isso, tá? Botafogo pede o Wallace Davi e dinheiro para liberar Savarino ao Fluminense. Clube Carioca também quer compensação financeira para negociar o venezuelano. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O Botafogo pediu o Wallace Davi, jovem volante do Fluminense, como condição pela liberação de Savarino, além de uma compensação financeira. O meia venezuelano recentemente foi alvo de uma sondagem e interessa ao tricolor. Esse aqui é o Wallace Davi, ó. Tá vendo porque é cuecão? Ele usa o short lá em cima, tá? Como o Fluminense tem interesse no meia e o Botafogo no volante, a possibilidade de troca foi sugerido pelo clube comandado por John Textor nos últimos dias. Não há uma negociação aberta neste momento, mas se o Flu optar por seguir, sabe que terá que envolver a promessa de Xerém. A possibilidade de uma troca entre os rivais for debatida com Marlon Freitas. Nesse caso, o Botafogo completaria o negócio com mais uma parte em dinheiro ao Fluminense, que daria o jovem volante em troca. O atleta de 30 anos, contudo, optou em ir ao Palmeiras. Savarino tem um dos maiores salários do elenco do Botafogo, que busca justamente diminuir os vencimentos mensais da folha de 26. Ou seja, Botafogo deu uma quebrada. John Textor tá com problema, né? Tem que liberar o seu camisa 10 por causa de salário. O venezuelano foi alvo de possíveis trocas com São Paulo e Corinthians, mas nenhum dos negócios andou porque a família está totalmente adaptada ao Rio de Janeiro, o que não seria um problema para defender o Fluminense. Então, assim, primeiro lugar, tem que saber, o Botafogo quer uma compensação financeira. Qual compensação financeira seria essa? Qual seria o valor? Porque isso faz toda a diferença, né? Eu acho que num primeiro momento, o Botafogo teria que dar um dinheiro ao Fluminense. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Savarino, Transfer Market. Eu preciso olhar algumas coisas aqui. Vamos lá, e vou passando para vocês, tá? O valor do Savarino tem 29 anos de idade recém-completados, tá? Então, assim, é um jogador que tá no auge da carreira.
digamos, fisicamente, apesar dele ter tido muitas lesões, mas o jogador entre os 26 e 30 anos, 29, 30 anos, ele tá no auge da performance dele, né? O Savarino tem 29, recém-completado em novembro agora. Ou seja, ele tá com uma idade excelente. Não é um jogador velho, porque daqui a pouco aparece gente aqui falando que ele tá velho. Ele tem... O valor dele de mercado é de 9 milhões de euros. Então, assim, é um jogador muito valorizado. Ele é um meia ofensivo, mas que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. E é isso que o Zubeldia quer pro Fluminense. Jogadores que possam atuar... Deixa eu compartilhar a tela com vocês, porra. É justo com a galera, né? Pera aí, pessoal. Deixa eu só dar uma ajustada aqui, porque a minha tela estava configurada para receber a página do GE. Mas isso é rapidinho, tá? Eu vou até compartilhar logo com você aqui para você ver o que eu tô fazendo. Ó. Só tô estendendo aqui, só para vocês darem uma olhadinha junto comigo. Então, 9 milhões de euros. Aqui, ó. Ele já custou 10 milhões de euros em junho desse ano. E aí caiu aqui 1 milhãozinho. Por quê? Porque ele teve muitas lesões. Mas o Savarino, ele é realmente um jogador que desempenha bem, cara. Assim, eu gostaria do Savarino no Fluminense, tá? Qual é a tua opinião? Você gostaria de ver o venezuelano? Mais um venezuelano, né? Já temos o Soteldo. Olha lá, 9 milhões de euros, tá? Tô esticando aqui. Deixar mais bonitinho pra ajeitar aqui pra vocês. 9 milhões de euros. A pergunta é, e o Wallace Davi, cara? E o Wallace Davi? O Botafogo vê ele como um potencial gigantesco. A galera do scout do Botafogo lá não é de bobeira. Sabe que o Wallace Davi tem potencial pra chegar, jogar, se valorizar e ser vendido por milhões de euros no futuro pra Europa. Ou não, né, pessoal? Ou não, né? Quantos jogadores de base a gente já viu que... O problema é que a gente viu muito pouco do Wallace Davi. Eu acho que esse é o grande problema. O Fluminense não utilizou a base em 2025. Tanto com o Renato Gaúcho, pior ainda com o Zubeldia. A gente não sabe o que esperar do Wallace Davi. A gente viu muito pouco do garoto. E do Savarino a gente sabe que é um jogador pronto, que ele pode chegar aqui e resolver um problema crônico que nós temos. Essa é a questão. O que esperar do Wallace Davi? Não sei. Ele não jogou. Foi um dos problemas do Fluminense 2025, né? Não ter utilizado a base. Eu vou colocar aqui... Troquei uma propagandinha. Eu vou colocar aqui, mas provavelmente o valor vai ser baixíssimo, tá? Justamente pelo fato dele não jogar. Eu botei aqui o Wallace Davi, não apareceu. Deixa eu colocar aqui o Fluminense e aí a gente vai buscar dentro do elenco do Fluminense o Wallace Davi. Vamos lá. Fluminense Futebol Clube. Tá aparecendo legal pra vocês aí? Tá, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no elenco. Vambora. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Ou não sei se ele tá ainda, né? Se ele tá ainda, não. Se ele já tá aqui integrado ao elenco. Ok, o Wallace Davi. Tá aqui. Achamos. Valor de mercado do Wallace Davi. Cadê? Pô, nem tem, cara. Nem tem o valor de mercado dele, tá vendo? Era pra estar aqui, ó, embaixo do escudo. Ele tem contrato com o Fluminense até abril de 2027. Ainda tem isso, né? Contrato não é que acabando, mas daqui a pouco vai entrar naquela reta ali de falta 1 ano pra acabar o contrato. Tá vendo? 1,85 m, 18 anos, vai fazer 19 ali em maio. E não tem nem valor de mercado aqui. A gente não sabe nem quanto ele vale. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Olha lá. Não tem valor de mercado, não tem valor nenhum que a gente possa ter algum tipo de comparação aqui. Não tem valor de mercado. Não jogou no profissional. É um jogador considerado como se fosse da base, né? Aí é complexo da gente fazer esse tipo de avaliação. Justamente por isso. A gente não conhece o Wallace Davi, mas o Botafogo conhece bem. O Botafogo quer bastante o Wallace Davi. E aí? O que você faria? O que você acha que é melhor para o Fluminense? Eu, como não fico em cima do muro, sempre dou minha opinião, eu posso me arrepender muito, 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 muito disso lá na frente, tá? Posso mesmo. Eu falo isso sem convicção nenhuma. O que eu vou falar agora, o que eu prefiro, eu falo sem convicção nenhuma. Mas eu tô há tanto tempo pedindo o Fluminense para trazer jogadores prontos que possam chegar e vestir a nossa camisa e serem titulares, que eu não consigo... Claro, depende do valor que o Fluminense tiver que voltar pelo Savarino. Repito, o Botafogo quer valores. Tá bom. Quais são os valores? Não foram divulgados. Então, a partir daí, é difícil a gente opinar. Tá? Mas o Savarino encaixaria como uma luva. André, já temos o Lúcio Acosta. Repito. O Zubeldia, ele quer um jogador, ele quer um 10 que possa jogar pelo lado. Eu pergunto pra você, quem joga mais? Savarino ou Serna? Essa é a questão. Lembrei de um detalhe agora,
que eu ia ver e esqueci sobre o Savarino. Lesões. Savarino se lesionou muito em 2020 e 25, tá? Eu quero olhar aqui exatamente o número de jogos que ele ficou fora. Desempenho histórico de lesões. Vamos lá. Eita ferro. Muita lesão, gente. Muita lesão. Muita lesão mesmo, tá? A temporada de 2025, ele teve 6 lesões. 6 lesões. Ficou 15 jogos fora. Ele perdeu 15 jogos na temporada do Botafogo. Vou até compartilhar a tela com vocês aqui novamente. É isso aqui que preocupa, tá? Isso aqui que preocupa. Ó, temporada 25. Começando aqui, 31 de março. Ficou 5 dias fora, lesão na coxa. Depois, em maio, mais 26 dias fora, lesão na coxa. Tudo bem que a gente tem um filé, né? Os problemas dele são todos musculares. Então, isso aí, com certeza, o filé daria um jeito. Eu não tenho dúvida disso, tá? Mas isso aqui é um fato, né? As lesões dele é um fato. Não tem como esconder isso aqui. Tem como esconder. Olha lá. 26 dias fora. Depois, problemas musculares. 9 dias fora. Depois, lesão desconhecida, em setembro. Ficou 7 dias fora. Perdeu um jogo só. Depois, mais problemas musculares. 10 dias fora. Depois, outra lesão muscular. Mais 33... Quer dizer, esses 33 dias aqui... sinceramente, eu não sei se conta pelo fato do Botafogo estar de férias, né? E aí ele só perdeu 2 jogos, tá vendo? Porque a lesão dele foi no dia 1º de dezembro. Então, provavelmente, ele perdeu só os últimos 2 jogos do Brasileirão ali. Mas por sorte do Botafogo, né? Porque se fosse num outro mês, ele teria perdido uma sequência grande de jogos. Então, temporada 25, foram 15 jogos perdidos. Aqui, ó. 2, 4, 5... 7, 14 e 1, 15. 15 jogos perdidos por motivos de lesões, né? Em 2025. Qual é a tua opinião, mano? Você queria o Savarino no Fluminense? Acha que essa troca é válida? Sim ou não? Deixa aí nos comentários se puder justificar. E eu vou criar uma enquete também na nossa aba comunidade, aqui na nossa aba post, para você poder assinalar lá e preencher. Eu sei que a gente não tem as informações completas ainda, né? Como, por exemplo... O quanto o Fluminense teria que voltar pro Botafogo? Isso aí faz toda a diferença, né? O valor de mercado do Savarino é 9 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Quanto vale o Wallace Davi? Não sei. O problema do Transfermarkt aí não tem nem valor. Quanto vale um jovem volante com potencial de 18 anos? Aí depende muito de quanto o Botafogo vai querer também. Mas com as informações que nós temos aqui no momento da gravação desse vídeo, você é a favor ou contra? Deixa aí nos comentários. Tamo junto, galera. A gente se encontra em breve.